Colégio Apoio, Português 1, Gramática, professora Simone Santana. Essa é a aula do 2º ano do ensino médio e essa é a aula 2 da revisão que nós estamos realizando agora do 4º bimestre, ok? Então, nessa revisão de hoje, que é relembrar o conteúdo que nós já desenvolvemos, caso vocês tenham dúvida, vocês me procurem no privado, nós vamos trabalhar a colocação pronominal e os períodos compostos, tá? Então, dentro do período composto, né, nós temos a colocação pronominal, que é o primeiro assunto que nós vamos falar. Então, colocação vem do verbo colocar. Então, colocar alguma coisa em algum lugar. E pronominal vem da palavra pronome, que é a substituição por um nome, né? Então, olha só, o primeiro que a gente vai falar é sobre a próclise, que é essa colocação do pronome em algum momento da oração. Então, a próclise, ela é colocada antes do verbo. Então, o pronome vem antes do verbo e ele vai vir nas frases, né? Onde tem o sentido, né? A palavra nada vem com sentido negativo, em advérbios e conjunções subordinativas. Então, olha só, a próclise, ela tem a sua utilização com os advérbios, com as conjunções subordinativas, com as palavras negativas e com os pronomes relativos, indefinidos e interrogativos, ok? Então, olha só o exemplo. Não te perdoarei. A palavra perdoarei é o meu verbo e o te é o meu pronome. Percebam que o pronome veio antes do verbo. Então, quando o pronome veio antes do verbo, é chamado de próclise, ok? E aí, nós vamos para o segundo, que é a mesóclise. A mesóclise também é muito interessante, porque a mesóclise ela é utilizada numa linguagem mais formal. E ela também só pode ser utilizada no futuro. Então, você vai pegar o verbo, vai dividir ele ao meio e vai colocar, não bem ao meio, né? Mas vai dividir o verbo e vai colocar o pronome entre o verbo. Que no caso está o exemplo, ó, entregar-te-ei os documentos hoje. Então, entregar-rei. Aí ele cortou o ei, colocou o ti e colocou o ei depois. Então, isso é uma mesóclise. Por quê? Porque o pronome ele vai aparecer no meio da palavra. Olha o exemplo. Dir-lhe-ei a verdade. O dir é a primeira parte do verbo, o ei é a segunda parte do verbo e o meio está o pronome ei, bem no meizinho, que acaba condicionando isso a uma mesóclise, ok? Bom, agora nós vamos passar para o próximo, que é a ênclise, né? E a última. Então, a ênclise é o pronome que vem, quando o pronome vem depois do verbo, né? Então, ele é bem simplesinho, olha só. Tem uma observação aqui. A ênclise é utilizada nos princípios casos, quando o verbo inicia a oração e quando o verbo está no imperativo afirmativo, ou seja, está dando uma ordem, tá? Então, olha só, encontre-me no bar. Então, a palavra encontre é o meu verbo, o meu pronome veio depois, tá vendo aí? E que tornou isso uma ênclise, ok? Bom, agora nós vamos passar para o período composto, essa revisãozinha do período composto. Primeiro, para a gente passar para o período composto, vamos entender a sequência que há antes, né? O período simples. O que é o período simples? O período simples é uma oração, uma enunciada onde tem uma oração, ou seja, tem um verbo, e que ele transmite uma informação de forma completa, mas somente com um verbo. A mesma coisa acontece com o período composto, só que com uma pequena diferença. Vai aparecer mais de um verbo, 2, 3, 4. Quantos verbos aparecer a mais de um é chamado de período composto. Conforme vocês percebem no exemplo, usavam e distribuíam os dois verbos, e na outra oração sabia e estava também são outros dois verbos. Então, o que é período composto? Período composto é aquele período que possui mais de uma oração. E aí nós vamos trabalhar essa questão de mais de uma oração. Nós vamos analisar a oração coordenada. Então, dentro da oração coordenada, nós vamos analisar que existe duas orações ou mais, conforme a quantidade de verbo, mas elas não dependem uma da outra. Se eu usar só uma oração ou só outra oração, elas vão continuar tendo sentido. O que vai desenvolver a análise aí é exatamente o elemento que liga essa primeira oração a essa segunda oração, né? Que no caso é o conectivo, que é uma conjunção. E o que é, professora, a conjunção e o conectivo? Então, como eu falei, a conjunção ela vai servir como elemento de ligação entre as ideias, tá bom? Então, sempre quando for uma conjunção na oração, circule, porque dali você vai poder ter embasamento para fazer a análise, né, das orações coordenadas. Dentro dessa análise da oração coordenada, a primeira coisa que a gente vai descobrir é se é assindética ou sindética.
Lembra que eu falei sobre o elemento que liga ali, que é o conectivo, que no caso é a conjunção? Tem frases que vão ser independentes entre si, né? Que vão ter mais de um verbo, mas vão ser independentes, uma oração não depende da outra, mas não é utilizado, como união dessas orações, não é utilizado nenhuma conjunção. Nesse caso, quando for assim, é oração assindética, tá bom? E a sindética é onde a gente vai analisar as conjunções, tá? Mas para vocês analisar as conjunções, é necessário que vocês compreendam a utilização dessas conjunções, porque elas têm uma classificação, né? Então, nós temos as classificações aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, ok? Bom, no mais, nós classificamos esses períodos, como eu acabei de falar, e aí eu coloquei aí um modelo, 2 frases e as palavras de cada conjunção, né? Ou seja, a conjunção de cada classificação, e coloquei as classificações e o que elas significam, tá bom? Então é só dar uma lidinha e desenvolver isso através das atividades que é propostas e corrigir, vai dar a oportunidade de você memorizar, de você identificar e de você compreender, ou seja, o seu conhecimento foi ampliado nessa questão, tá bom? Então estude para a revisão e até a próxima aula, pessoal.